madrugadores de todo o meu Brasil, como vocês estão, gente? Estamos aqui em mais um CDC Cast e hoje com convidados especialíssimos. Estamos com a Andréia, o Samuel, que fazem parte do nosso time também interno aqui do administrativo. E sem mais delongas, vamos já se apresentando. Andréia, por favor, nos dê as honras. Nossa! Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Minha primeira experiência. Que legal, bacana. Bom, eu sou a Andréia, né? Como você mesmo já falou. Eu sou a head do jurídico do Circuito de Compras São Paulo. Eu tô aqui há um ano, mais ou menos. Já? Já, um ano. Semana que vem, um ano. Andréia, parece que foi ontem que você chegou. Sim. Meu Tô aqui há Deus. um ano. Legal. Bacana. Tô bem feliz de estar aqui, é bem legal. O time é Sim. muito legal. Enfim. Aham. E a minha primeira experiência num shopping deste tamanho, né? E, assim, um segredinho aqui, não conta pra ninguém, por favor, mas eu tenho uma longa experiência. Né, eu tenho aí umas 20 anos de experiência nessa área, enfim, de varejo, shopping, mas é a primeira vez que eu trabalho num shopping desse tamanho. Dessa proporção Dessa não existe, proporção, né? não existe, né? É muito louco. É muito louco. Mas é bem legal, bem legal. Senhor Samuel? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Não, você tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas o verdade. pessoal tá assistindo. Eu não sei que horas vão assistir. Bem lembrado, Rafa. Bom dia para quem tá acordando. Boa tarde para quem tá Pós-almoço. Pós-almoço, né? Já almoçou. E boa noite para quem tá Indo dormir. indo dormir, jantando, enfim. Indo pro happy hour. Sim, saber. por que não? Lógico. Qualquer lugar. Como eu falei, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou advogado do Circuito de Compras desde dezembro de 2023. Antes do início da minha trajetória aqui, eu não tinha tido experiência em jurídico interno de empresa. Então, desde sempre foi uma grande aventura e um grande aprendizado isso aqui tudo para mim. Eu sempre atuei em escritório, né? Então tem uma dinâmica diferente. Mas, enfim, todo dia é um aprendizado, é muito prazeroso, muito diferente, né? Sim. Diferente da Andréia, eu não tenho essa experiência de vida toda, né? Dentro do corporativo. Mas é muito legal. Tá sendo muito edificante, assim, para mim. Todo mundo que passa por aqui não deixa de falar que é um desafio, né? Mas é um desafio gostoso, né? Sim. Que nos impulsiona e Sim. é muito prazeroso estarmos aqui e fazer parte de tudo isso. Sim. Andréia, 20 anos de carreira. Sim. Conta um pouco pra gente como você chegou até aqui, de onde você veio, da onde veio a vontade de estar ali nessa área, de cursar direito. Conta um pouco pra gente a sua história, assim, Tá. carreira. Vamos lá. São 20 anos no segmento, né? Na realidade, eu tenho mais tempo de formada do que 20 anos. Certo. Eu, muito semelhante à trajetória de Samuel, eu também comecei advogando em escritório de advocacia. Na verdade, comecei estagiando em escritório de advocacia desde o começo da faculdade. E fiz estágio 5 anos da faculdade, depois fui advogar em escritório, fazendo processo, fórum, cliente, audiência. E eu adorava, era apaixonada por isso. Sim. Apaixonada. Aí, um belo dia, coisa de 21 anos atrás. Detalhe, eu tinha Ok. 4 anos, Pois tenho é. 25. Pois então. 21 anos atrás, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de varejo. Legal. Né? E eu não sabia nada de varejo, eu não sabia nada de shopping. Afinal de contas, eu tinha sido processualista até então. E, assim, a mudança de chave, para mim, assim, foi um choque em todos os sentidos. Choque cultural, choque profissional, choque Imagino. tudo. Porque na época, eu trabalhava numa construtora pequena, enfim, onde o jurídico é todo interno, a gente não tinha nem escritório externo, né? Então, nós éramos lá em 5 advogados e tava tudo bem, né? Sim. Aí, eu vou para uma empresa que, na época, tinha 13 mil funcionários, um escritório central de quase 1.000 pessoas. Eu nunca tinha trabalhado num lugar tão grande na minha vida. E com pessoas tão diferentes. Né? Então, para mim, foi um choque em todos os aspectos. E no começo foi um sofrimento, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Era incrível, assim. O meu chefe me Caiu ali de contratou. paraquedas. Meu chefe me contratou, gostou muito de mim, porque se ele fosse me contratar por competência, zero competência. Mas acho que ele fez a minha cara, tanto que é meu amigo até hoje. Né? Então, deve ter dado certo. E aí eu comecei a trabalhar lá. E fui fazendo contratos, né? Eu comecei fazendo contrato. Sim. Contrato para expansão da empresa, né? E aí, contrato de locação, né, no caso. E para expansão da empresa. E comecei a entender um pouco melhor sobre negócio, né? Afinal de contas, meu mundo era totalmente jurídico. Com certeza. Aí comecei a entender melhor sobre negócio, a participar de reunião de negócio, não apenas jurídica, né? Reuniões jurídicas. E eu era muito cobrada no sentido de seja menos advogada e olhe mais o negócio como um todo. E eu não entendia direito essa cobrança, essa frase. Eu não entendia, mas afinal de contas, o que querem de mim? Sim.
E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu não podia ter apenas a visão jurídica, apenas a visão do contrato, de cláusula, se a cláusula se protege, lógico, protege naturalmente, essa é a premissa, né? Mas ver o macro, né? E eu não tinha essa visão. Então, Sim. esse foi acho que o maior desafio foi aprender o que significava essa frase. Seja menos advogada e perceba e entenda mais o negócio. Aí eu fui entendendo mais sobre varejo, né? Varejo operação, varejo shopping, né? Sobre negócio, né? E aí, né, que eu me apaixonei pela coisa. Olha só! E aí eu acabei me apaixonando de verdade mesmo, Legal. né? E, enfim, e aí tô nesse segmento, 21 anos. Semana que vem eu faço um ano aqui e faço 21 anos de varejo, tanto operação quanto shopping. Que Mas no legal, começo Andréia. foi assustador. Não, e você deve ter muita história pra contar, né? Eu tenho. Desses 21 anos. Isso é uma Tenho, vida, né? Sim. Muita história aí. Sim, tem bastante história para contar, É. é muito legal. Mas foi bacana. O começo foi difícil, Sim, foi de ir como embora todo pra casa. começo, Foi né? de ir embora Sim. pra casa todo dia chorando. O que eu tô fazendo aqui? E Mas isso valeu a pena, valeu né? super a pena. Super a pena. Que legal. Super E a hoje a pena. sua área E hoje é a minha área, do né? coração, Do né? coração, exatamente. Esse meu segmento de coração é um segmento que eu, de fato, sou apaixonada. Que né? legal. E depois de alguns anos, naturalmente, evoluindo na carreira, enfim, comecei a fazer gestão e liderança de departamento jurídico. Né? O que eu faço desde 2011. Né? Então já são... Nós estamos em 2025, 2025. 14 anos. 14 anos à frente de departamentos jurídicos Que legal. corporativos. Show. Nunca mais voltei para o escritório e não quero voltar. Mas valeu a pena, né? Valeu a Ter pena. passado, né, Valeu, Andréia? valeu, Fez valeu. parte, né? Sim. Legal, muito show. Samu, que você fala um pouco aí da sua carreira. Você falou que já não tem a experiência da Andréia, né, no ramo, mas como foi a sua história até chegar aqui? Bom, eu me formei em 2014, né, na faculdade de Direito. E depois que eu passei pela minha formação, eu tive uma primeira experiência que foi curta, até eu considero, de 1 ano em uma empresa de grande porte, né, de importação e exportação. Eu atuava no departamento jurídico de lá, mas eu queria advogar, né? E como não tinha essa possibilidade lá dentro, só de eu atuar internamente como assistente jurídico, eu optei por sair e ir para a rua atrás de emprego como advogado, né? E comecei a advogar a princípio no escritório da minha família. Eu me mudei para Minas Gerais no final de 2016 e fiquei por lá até início de 2019. Fiquei quase 3 anos lá. E lá eu tive a minha primeira experiência mesmo para valer advogando. Lá era um escritório de pequeno porte, é uma cidade de interior, né, em Minas Gerais. Você nasceu lá, Samu? Não, mas a minha família é de lá. Tá, Eu legal. tive muito convívio, assim, com todos eles a vida toda, né? Paulista mesmo. Eu sou daqui André de São também Paulo. nasceu aqui em São Paulo? paulistana, Paulista. nascida na Avenida Paulista. Ah, nossa. Que mais do que isso? mais o quê? Desculpa aí. Tá na veia. Tá na veia. Essa é da Gema. É. Mas então, e aí eu tive essa primeira experiência, né, nesse escritório da família. Lá eu aprendi a ser um advogado, né? Depois que eu voltei de lá, no começo de 2019, eu, coincidentemente, a convite de um amigo de faculdade, ele me chamou para trabalhar com ele no escritório que ele trabalhava. Não era dele, mas ele estava há 3 anos já no escritório, desde quando ele saiu da faculdade. Então, pediram para ele indicar alguém, ele me indicou, eu entrei e era para trabalhar com shopping, né? Mas do lado do escritório, né? Do lado do lojista, você diz. Não, de dentro do escritório advogando para shopping. ok. Então eu comecei, né, advogando para shopping quando eu voltei para São Paulo e desde então tô nessa, né? E aí comecei, como eu disse, em 2019 a advogar para shopping e assim foi, né, até final de 23 quando eu vim para cá, mas nesse interim todo, né, de 2019 a 23 eu também comecei a atuar por incorporadoras, sempre dentro do direito imobiliário, né? Legal. E, enfim, e aí teve um outro convite para vir para cá. Aí sim, era uma mudança de vida em todos os aspectos. Eu trabalhava home office na época, já estava 4 anos dentro de casa. Nossa. Eu passei a pandemia toda em casa, como a maioria das pessoas, trabalhando home. Mas depois da pandemia, como o escritório tinha sede no Rio, eu continuei home, né? Então, eu era do escritório aqui em São Paulo, mas eu ficava trabalhando da minha casa mesmo. E aí, eu aceitei esse convite. Então, a primeira
grande mudança, assim, na minha rotina foi voltar Presencial. a trabalhar presencialmente. E a outra grande mudança foi ver como era a atuação em shopping center, mas dessa vez dentro No de um shopping, shopping né? center. Sim. E como eu falei, é muito diferente, né? As perspectivas são muito distintas mesmo. Eu não tinha essa visão que ainda está em desenvolvimento, assim, para mim, né? De negócio, como a Andrea mencionou. Para mim, o shopping era um cliente e eu advogava para esse cliente. Sim. Eu tinha que ganhar as causas para esse cliente. Simples assim. E essa sempre foi a minha praia, né? Essa atuação em processo, atuação processual, fazer audiência, conduzir produção de prova, enfim. A minha vibe sempre foi essa até então. E aí, quando eu vim para cá, foi, assim, uma mudança de mundo, né? Sim. Porque você não olha mais só pela perspectiva jurídica, mas você olha isso aqui como um negócio, como a Andrea colocou. Então, tudo tem que funcionar, né? Não só a parte jurídica. E você vai ampliando a sua visão e... Enfim, ó, é nessa parte, assim, que eu digo que foi muito enriquecedor para mim. Sim. Porque foram coisas novas, né? Eu tive que aprender a enxergar com novos olhos, assim, de múltiplos prismas, né? Digamos assim. Mas, A gente muda a língua. Uhum. A gente muda o modo de falar. Modo de falar. Exatamente. Tem uma coisa que eu aprendi na marra. Vivendo. Ninguém me falou assim, eu tenho que mudar. Não, tenho que aprender. A mudar a língua mesmo. Parar de falar juridiquês. Juridiquês. Eu não falo mais juridiquês. Não posso falar juridiquês. Né? Por quê? Porque eu não falo só com advogado. Sim. Né? Eu falo com todo mundo. Né? E as pessoas não falam juridiquês. Quem fala juridiquês é só a galera do direito. Sim. Né? Então, não é legal. Então, a gente tem que falar, de preferência, a língua do interlocutor. Sim. Né? Aí, Então... entre vocês ali, acredito que deve rolar um juridiquês ou rola um outro, juridiquês né? ou outro de vez em quando, mas eu prefiro não usar o juridiquês nem entre nós, assim, nem no time. Né? Eu incentivo o time a menos. Sim. Menos. E a gente fala também de duas épocas bem diferentes, Sim. né? Apesar de a história do Samuca ser parecida com a história da Andréia no quesito lá início, atrás, né? é. São épocas diferentes. Completamente. Andréia, você lá atrás teve dificuldades, né? Ao entrar nessa área que Sim. predominantemente Até eram então homens, masculina, né? sim. Como foi pra você, né? Quais os desafios você como Sim. mulher teve, Sim. ainda mais há 20 anos atrás? 20, quando 30. Eu tô formada há 30 anos. tudo era muito diferente, Muito diferente. né? Pra você ter uma ideia, Rafaela, na minha sala, na faculdade, 10% mulheres apenas, o restante todos homens. O meu Uau. grupo de trabalho da faculdade, eu era a única mulher. Sim. Né? E mesmo depois de formada, ainda havia na época mais advogados do que advogadas no estado de São Paulo. Né? Hoje não, hoje em dia já o número de mulheres é maior do que o número de homens advogados, né? Mas naquela época não, né? Então ainda tinha uma coisa meio machista, né? Sim. Então hoje já bem menos. E no mundo do varejo, lá quando eu comecei, eu trabalhava numa loja numa empresa de varejo de moda predominantemente feminina, sem citar nomes, mas embora venda masculina e infantil, mas é predominantemente feminina, mas fora funcionários de loja, que a maioria é mulheres, mas no escritório central, a diretoria, por exemplo, era toda masculina, né? E a maioria dos funcionários também masculina. Então, era um machismo estrutural, né? Hoje em dia existe bem menos, né? Mas eu senti bastante dificuldade no começo de me posicionar. Eu me formei com 24 anos, enfim, não era tão jovem, né? Tem gente que se forma bem mais jovem que eu, com 21, 22 anos. Mas eu senti bastante dificuldade de me posicionar por ser uma menina de 24 anos, né? Eu me senti uma menina, eu era uma menina. Diferentemente de você, que é muito jovem, é muito madura. Eu não era tanto. Né? Então, eu sentia bastante dificuldade de me posicionar, né? Num mundo predominantemente masculino, sendo uma menina de 24 a 25 anos de idade. Né? Imagino. Foi difícil. Hoje em dia, bem menos, como eu falei. Né? Mesmo porque hoje em dia tem grupos, enfim, de mulheres advogadas que se posicionam e que defendem, né? As mulheres do mundo corporativo, enfim, que ajudam as mulheres a se posicionar no mundo corporativo, né? Legal. Que ainda tem uma predominância masculina, mas bem menos do que era alguns anos atrás. E eu não sabia que agora, né, que nesse tempo que a gente vive, mulheres predominavam mais aí no direito. Eu não sabia. Sim, né? Já tem alguns anos. Na faculdade, você diz, né? Nas faculdades que se formam e que se tornam advogadas. Interessante. Né? No estado de eu São achei Paulo, que já fosse balanceado, mas não que mulher... Não, mulher... Eu não tenho os números exatos agora, mas coisa de
2, 3 anos, mais ou menos, que eu ouvi num evento na OAB daqui de São Paulo os números. E até o time interno nosso, né? Verdade, Sim. o nosso time Os querido. homens perdem. Os homens perdem feio. Perdem feio. Né? Os A gente homens sempre perdem brincou. feio, nós somos meninas. Vamos aproveitar então já falar do Sim, time, lógico, né? lógico, Ganchar aí. lógico. Fala um pouco, André, como é estruturado hoje? Hoje nós somos ao todo no time. Eu preciso fazer as contas nos dedos. Não é tanta gente, mas eu preciso fazer conta nos Sim, dedos, porque eu sou sim. péssima com números, óbvio, né? Enfim, então hoje nós somos no total 2, 4, 5, 6 pessoas. 6 pessoas, né, Samuel? Isso, 6 é. com o nosso Zé Conde, né? Sim. Nós somos no total 6 pessoas no time, né? Como eu disse, eu sou a Régia, o Samuel é o Sim. coordenador do departamento jurídico. Nós temos uma advogada, uma estagiária, uma assistente, temos uma analista. Legal. E temos mais um homem no time, mas ele não é do nosso time efetivamente. Ele é um terceiro que está nos apoiando aí num projeto temporário. E, enfim, mas ele é quase do time, porque ele é um querido, né? A gente adora ele. Então faz de conta que ele é do time também. Então, assim, são 2 meninos do time, o restante todas Sim. mulheres. E, então, é bem legal. Mas, Legal. E é uma coisa interessante, porque muitos jurídicos corporativos hoje é predominância feminina, inclusive na liderança. Inclusive na liderança. Tem muita mulher líder de departamento jurídico e muito departamento jurídico corporativo composto por maioria feminina. Que legal. Muito show. Então, E a galera, né, o pessoal do jurídico, são todos acessíveis, né? Eu acho que isso é reflexo, inclusive, Sim. da sua gestão, né, Andréia? eu acredito, com todos, porque a gente conversa com todo mundo e todo mundo é acessível, né? O que a gente estava falando no início. E aí, essa galera que está aqui já entra na área, né? Já está... Porque são todos, de maioria, novos, né? Sim. Já começa aí com uma outra mentalidade. Aí exatamente. vem um novo tempo, né? É muito Exatamente, legal ver exatamente. isso. Não, com certeza. O jurídico, ele tem que ser acessível. O jurídico Sim. corporativo, ele tem que ser acessível, ele tem que ser aberto. Mesmo que ele esteja numa sala, mesmo que ele esteja numa sala fechada, mas tem que ser uma sala de portas abertas. Sim. Né? Porque daquele jurídico de porta fechada, inacessível, né? Aquela coisa doutor, doutora, no meu jurídico não rola. Sim. Entendeu? E Não até rola. porque aqui o jurídico tem muito contato com os outros setores. O Sim, Samuca tem bastante, sim, né? Eu sim, vejo nos atendimentos saque comercial, né? Que vocês têm mais... A gente atende todas as Todas áreas. as áreas, né? Mas Todas quando as se trata áreas. de cliente, é muito mais o saque comercial. Mas vocês estão à disposição de todos os De setores, todos, né? Sim. Todos os setores, assim, têm um acesso muito fácil a gente. Todos os departamentos mesmo. A gente tem... para começar, né? O nosso departamento, ele tem um espírito, assim, leve, né? O nosso convívio é leve, a nossa forma de trabalho. Então, acho que isso também... dá uma visão para as pessoas de que a gente é de fácil conversa e de fácil alinhamento. Então, Sim. todos os departamentos procuram a gente, assim, são todos os dias mesmo. Para questões ali do dia a dia, dúvidas pontuais, enfim. A gente tem uma atuação muito próxima de todos os departamentos. E muito ativa, né? Sim. Sim, ativa. bem ativa. E além dos setores internos, né? Do administrativo, vocês atendem também os nossos lojistas, né? Como que é essa relação jurídico, lojista, boxista? Em que momento que vocês entram nesse atendimento com eles? Então, o nosso atendimento com eles também, ele segue a mesma linha, né? Nós somos um jurídico aberto. O lojista, ele não tem dificuldade de procurar por nós, de sanar dúvidas, sejam elas das mais simples às mais complexas. Sim. Nós atendemos a todos eles, assim, claro, é por demanda, né? Então, o jurídico, ele está lá à disposição do lojista. Então, quando ele tem, né, uma eventual intercorrência ou alguma dúvida, ele tem, assim, um acesso fácil a gente. Nós fazemos todos os tipos, assim, de atendimento, né? Mas na Legal. parte contratual hoje, né, com relação a dúvidas que eles têm de contrato, enfim, eles procuram muito, muito a gente com isso. E para assinatura dos novos contratos. Então, quando o lojista ele chega no circuito de compras hoje, que ele já passou pelo comercial, que ele já conheceu a operação, que ele já entendeu e já passou o que ele vai fazer, onde ele vai atuar, e chega a hora dele assinar, né, o contrato, e ele é direcionado ao departamento jurídico, também é o momento, né, onde ele tira as dúvidas dele, se ficou alguma coisa lá atrás, a gente sana. Então, a gente tem uma relação muito próxima com eles e é diária. Todos Legal. os dias, atendimento, o dia inteiro. Mas é muito legal, assim, dá para ver que eles saem todos assim, satisfeitos com relação
sabe, olha, saio tranquilo porque eu entendi. Ou eu tô entendendo o que eu tô assinando, Com eu tô certeza. entendendo como funciona a Sim. operação. Então, é bem legal, assim, essa parte, né? Deles, esse acesso, assim, que eles têm. Show. Pá, Quer arrumar deixa aí, eu- arruma aí. Sim. Eu acho que você tá pondo muito pra trás, por isso que ele tá escorregando. Tá. Você tem que pôr mais pra cima aqui, ó. Tá bom. Foi mal, gente. Tá Então. perdoado. Voltando. Mas é diário, né? Esse atendimento. Ele não para, é o dia todo, enfim. Mas é muito legal. Eu pelo menos, quando eu comecei, né, na minha trajetória aí profissional, principalmente quando eu fui para Minas, né, que eu trabalhava nesse escritório da minha família. Lá tinha um espírito de aplicação do direito, que é aquela coisa de antigamente. Parecia um consultório médico, o escritório. Então, eu atendia muito cliente, assim, pessoas mais simples. Então, você tem que aprender a passar o direito dele de uma forma que ele entenda. Sim. Exato. Tem que ter, assim, empatia, principalmente. Sim. Que eu acho que é o mais importante, assim, que um advogado deve ter. Primeiro, se colocar na posição de pessoa que não entende que tem um problema. De quem não conhece o famoso juridiquês. Exatamente. Exatamente, Você só sabe que você tem um problema e que você precisa de uma resolução do seu problema. E você tem alguém ali na sua frente que tem a capacitação para te ajudar a Sim. resolver o seu problema. E é exatamente assim que eu encaro os atendimentos, né? Eu e o departamento. Assim, a gente tem digamos assim, essa aplicação, essa política mesmo. A pessoa chegar lá, você se colocar no lugar dela, né? Saber que ela tem um problema e que ela tem que sair dali esclarecida, Sim. muitas vezes, né? E acho que é muito legal, eu gosto, né, desse tipo de atendimento. E a equipe toda tem essa vibe, tem essa linha de atendimento. Então, é muito próxima, assim, a nossa relação Sim. com eles. É E bem a legal. gente percebe, né? Andréia, e com a sua carreira, né? Com os seus anos de experiência, aqui acredito que seja algo que você, né, nunca viveu, algo completamente diferente, né? Sim. E como que é nós, né, como shopping, né? No quesito shopping, concessão, né? Tá. Fala um pouco pra gente, pro pessoal de casa, inclusive, que não Sim, sabe verdade. muitas vezes, né? Tá. A nossa diferença, talvez, Sim, e sim. enfim, fala um pouco sobre isso. Tá. Bom, o circuito de compras é uma concessão da administração Sim, pública da cidade de São Paulo, né? Nós temos uma agência reguladora, né? Sim, A qual faz a gestão do nosso contrato Sim. de concessão, enfim, então nós temos uma série de obrigações perante a agência reguladora, enfim, e uma relação bem próxima, inclusive. Mas, além de sermos uma concessão da administração pública, nós somos um shopping center. E Sim. somos o maior shopping center de comércio popular da América Latina, né? A gente tem Com quase certeza. 200 mil metros quadrados de área construída, por exemplo, sim. com mais de 5 mil unidades locáveis, né? Entre boxes e lojas, enfim. Então, é tudo muito grande aqui, Sim. né? Tudo muito grande. Uma mega estrutura, Uma né? mega estrutura, exatamente. E tem que ser muito bem regulado. Com né? certeza. Então, para mim, o desafio aqui é, de fato, essas dimensões todas, né? O tamanho do shopping, as suas peculiaridades por ser um comércio popular, né? Embora, como eu disse, eu venho de varejo de operação e nunca trabalhei no varejo de luxo, por exemplo, nunca trabalhei, Sim. sempre trabalhei no varejo popular, né? Então, mas mesmo assim, aqui tem o desafio, inclusive, da diversidade, né, de povos, né? Aqui no shopping nós temos grande parte dos nossos lojistas, né, dos nossos boxistas, enfim, não são brasileiros, né, Sim. inclusive. Né? Eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui, a recepção estava repleta de lojistas, boxistas, enfim, e não tinha ninguém falando português. Nossa. Eu achei incrível. Como que é na hora de... Eu achei incrível, eu amei. De assinar o contrato com eles, quando às vezes eles não falam, né, o português. O português bem fluente, enfim. Eles acabam entendendo, Eles pessoal. eles entendem, eles se esforçam, eles se esforçam para se comunicar conosco e, enfim, nunca teve nenhum problema, né, Samuel? Não, Nunca teve assim, de comunicação, Legal, nada. porque a gente tem realmente, né, Sim, É um sim, esforço sim. mútuo, É um né? esforço mútuo, A exatamente. gente de se fazer entendido e de entender ao mesmo Sim, tempo, né? Exato, Verdade. Mas Muito legal. é legal. No fim do dia a gente acaba aprendendo Sim. mandarim, Sim. árabe, de alguma forma. Exatamente. Né? Até espanhol, enfim, pra quem não fala espanhol como eu, por exemplo, não falo uma palavra em espanhol.
enfim, mas é o desafio do primeiro, né, para mim, no caso, especialmente, né, o desafio de trabalhar mais próximo da administração pública, que eu nunca havia trabalhado. Eu sempre fui da iniciativa privada, Sim. né? Então, para mim, esse foi um desafio. E o desafio da grandiosidade mesmo do circuito de compras, como eu disse, maior shopping de comércio popular da América Latina. Né? Um desafio, né? Acho Oxe. todos os setores. Todos os setores, né? Mas é muito legal a gente saber que nós fazemos parte, né, dessa máquina, desse mundo que é o circuito de compras. Sim. É muito gratificante, né, para nós fazer parte disso. Sim, e no fim do dia a gente sai feliz, porque a gente se diverte. É verdade. Né? E nesse tempo que vocês estão aqui, André, Samuca, tem alguma história marcante, né, do jurídico que vocês tenham vivido? Alguma história legal, né, que vocês consigam compartilhar e que marcou vocês de alguma forma, assim? Teve aquela ocorrência, né, que teve num shopping aqui próximo a nós, né, ano passado, né, sim. que migraram lá vários comerciantes de lá, migraram para cá, né, a gente teve que fazer aí no final do ano passado. Eu acho que foi, essa daí outubro, foi... né? Final de outubro. Final de outubro, é. passagem de outubro para novembro, Sim. né, e, nossa, foi um evento, digamos assim, muito grande, porque o circuito de compras, ele abraçou todas essas pessoas que vieram para cá, que estavam desesperadas, querendo um lugar para trabalhar, de serem acolhidas, né? De serem recebidas, né? Elas estavam ali, algumas tinham perdido tudo, tinham perdido mercadorias, tinham perdido seus espaços, enfim, era um cenário de muito desespero, mas ao mesmo tempo, a gente conseguiu, de alguma forma, fazer com que eles se sentissem acolhidos, né? A gente ouviu muito, assim, dessas mais de 400 lojas que vieram para cá, que foram muitos contratos, foram em torno de 400 contratos que a gente firmou num intervalo aí de, acho que uns 3 dias, assim. 3 dias no máximo, acho que não passou foi disso, muito, né? foi muito contrato. Foi uma mobilização interna Foi. aqui, né? A gente fez, nós fizemos plantão, a equipe não parava de fazer contratos, enquanto um saía para almoçar, os outros ficavam e fazendo contratos e atendimentos. E o legal é que a gente ouviu muitas vezes de muitos deles, desse pessoal, né, que tava procurando a gente, né, para ter um lugar, que eles nunca tinham sido tão bem tratados, assim. E que apesar assim, daquela situação, né? Daquele cenário caótico, né, que eles estavam passando, e assim, a gente ter se mobilizado no mesmo dia que aconteceu. Então, você imagina, tinha muito atendimento, era muita gente. Sim. E mesmo assim, eles se sentiam bem atendidos, eles agradeciam. Eles brincavam com a gente, nossa, tô me sentindo importante, esse contrato é tão legal, é tão completo. Sim. Então, assim, foi uma experiência agridoce, talvez, porque, por um lado, foi triste, né? Sim, ninguém... Você imagina você ter a sua vida ali tomada pelo fogo, né? O seu ganha-pão. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, de alguma forma, dar esse conforto para eles, né? Acolher eles aqui, abraçá-los, enfim. E muitos deles ficaram e estão aí até hoje. Então, é legal. A gente encontra eles às vezes e eles reconhecem a gente, porque eles vinham todos os dias para cá. Eles olham, nossa... É o Samuel que me atendeu no dia, no dia do incêndio. Aí, para as advogadas, a mesma coisa. Então, foi legal. Foi uma história, assim, difícil, né? Foi um período conturbado, foi uma tragédia. Mas, ao mesmo tempo, teve um final, assim, que para eles eu acho que foi legal, foi positivo, né? Para muitos deles. E, nossa, essa com certeza foi... Marcante. Foi marcante. Foi o maior evento aqui que a gente passou. E o legal foi que a gente conseguiu dar conta. Isso que foi o mais gratificante de tudo. Não ficou nenhum lojista que procurou a gente por esse acolhimento, que não saiu daqui com o seu contrato atendido, com a sua loja, com o seu box. Todos eles foram atendidos e todos eles saíram daqui com espaço. Que legal. Então, nossa, isso foi muito da hora. Isso foi muito legal mesmo. Bacana, ou seja, entregamos, né? Sim. Colocaram a mão na massa ali, porque foi uma mão na massa. Sim, exatamente. Nesse sentido de força-tarefa, né? Todo mundo se ajudando, todos os setores ali trabalhando em prol desse atendimento. E isso resultou exatamente nesse atendimento de qualidade, né? Que eles elogiaram, esse acolhimento que eles sentiram. Então, foi realmente marcante. E o legal é que foi a empresa inteira.
Não foi Sim. só um departamento. Todos os departamentos estavam sensibilizados É com a verdade. história. Sim, trabalhamos como um time, né? Sim. Trabalhamos é. como um time. E como um agora ainda time mais trabalha. juntos, todos no É. terceiro andar. Todos Como no um mesmo time, ambiente. Legal. Como um time. Bom, o papo tá bom, mas vamos encaminhando pro Ah, final. não quero. Não quer, André, quer não, falar? tô adorando. Vou Gostoso, ficar né? A aqui, gente é vai ter um delícia, papo. adoro bater papo. Puxando o gancho aí do Samuca, né, dessa história, muitos recomeçaram. Sim. E a gente sabe que muitos começam, na verdade, sem se preparar, Sim. sem ter um respaldo ali de um advogado, né? Às vezes tem o nome da loja, não registram, não vão Sim. atrás, e isso pode causar complicações no futuro, até porque todos esperam que a loja, o seu negócio cresça, Sim. né? E lá na frente, né? Como vai ser essa questão jurídica, né? Que é a formalidade. Sim. Então eu queria que vocês deixassem algumas dicas agora para quem quer iniciar ou para quem está iniciando um negócio ou para quem já tem um negócio e Sim. não tem ainda ele formalizado. Qual que é a base, né? A premissa para abrir um negócio e focando em loja, Sim. né? Em comércio, Sim, que é o que a sim. gente tem aqui hoje, nossos Sim. lojistas. Bom, primeiro acho que a pessoa primeiro tem que fazer lá o seu plano de negócio, enfim, Sim, lá como uhum. queira fazer. Ver o produto que vai vender, enfim, vai comercializar, né? Escolher um nome para o seu estabelecimento, né? E fazer o registro desse nome, né? A abertura da sua empresa, enfim, Sim. que é uma coisa muito simples hoje em dia. Antigamente levava um mês, É. assim, quando... Inclusive, a gente tem o Sebrae Pois aqui, que então. oferece esse serviço Exatamente. gratuito, né? Exatamente, As exatamente. pessoas acham que às vezes é difícil, é tão simples. Não é difícil, né? as Um taxas atendimento. são pequenas, Exato. enfim, Sim. então o custo é baixo, né? Não tem trabalho quase nenhum, diferentemente do que era alguns anos atrás, Uhum. em que levava 30 dias, talvez até Sim. mais, hoje em dia em uma semana, né? Você abre uma empresa, né? Então abre a sua empresa, se você vai desenvolver uma marca, né? Faz os registros da sua marca, enfim, isso é importante, para que ninguém depois copie o seu nome, Sim. né? Então, e aí começa a trabalhar. Né? Uhum. E começa a trabalhar e faz, lógico, antes de começar a trabalhar, faz seu contrato de locação, né? Você Aham. vai receber a pessoa vai receber todas as orientações aqui do nosso time jurídico. Sim. Caso não tenha um advogado, se tiver advogado, traz o advogado junto para a gente conversar, Legal. discutir as cláusulas, enfim, esclarecer alguns pontos que eventualmente Uhum. possa gerar alguma dúvida e começa a trabalhar e vende, seja feliz e fature, expanda e, enfim, e progrida na vida. E cresça, E né? cresça, exatamente, evolua, expanda, né? Vira uma marca global. Sim. Né? Samuca, tem alguma Vira uma marca dica? global. Não, acho que a Andrea isso, falou né? tudo, né? É importante que a pessoa saiba, né, o que ela quer e, enfim, a gente tá aí para dar todo o suporte para eles, para tirar as dúvidas deles na hora da assinatura do contrato deles, enfim. Mas a Andrea já deixou muito bem colocado. Tomar cuidado com a marca, saber o negócio que você está entrando, escolher bem algo que você tem afinidade, você ter sempre, né? Seja aqui no nosso departamento jurídico ou o seu advogado para te auxiliar, para te dar ali todas as diretrizes que você tem que Sim. seguir para ter o seu negócio ele bem encaminhado, bem amarrado, enfim. Eu acho que todo mundo, né, que tem a pretensão de abrir uma empresa, é muito legal você consultar um profissional do direito Com certeza. para você fazer a coisa do modo certo, não tropeçar, né, em burocracias. O Sim. advogado vai te ajudar muito nisso. E, de todo modo, a gente está aí, né? O departamento está aí à disposição também, na hora do atendimento deles. Ai, que legal, gente. Foi muito bom o nosso papo. Foi bom mesmo, né? Passa rápido, Passa né? A gente quer rápido. ficar mais. Muito obrigada, André e Samuca, pela Eu que participação de agradeço. vocês. Obrigado, Rafa. Voltem Nada. sempre. Sim. Né? A gente pode aí futuramente fazer um misto, chamar setores, né? Juntar os setores, Sim, né? O lógico. jurídico com o comercial. Sim, E fazer um sim. bate-papo bem legal O aqui jurídico também. com marketing. Com marketing, não é? com certeza. Verdade. E muito Maravilha. obrigada pela participação de vocês. Eu que Espero que vocês agradeço. tenham gostado. Sim, eu amei. Eu gostei Gostaram? muito. Legal, Foi show top. de bola. E também nós esperamos que o pessoal de casa tenha gostado. Sim, Então, lógico. se você gostou, não deixa de curtir, se inscreve no nosso canal para estarem por dentro aí de tudo que rola aqui no nosso shopping. E se você é lojista, boxista, lembre-se que nós temos um contato, tá? Uma central ali de atendimento que você tem acesso a todos os setores, marketing, comercial, saque. E através ali do saque ou do comercial, você consegue ter esse acesso ao nosso jurídico. Deu para ver o quanto eles são acessíveis, que é o 11 2075 9900, é um número de WhatsApp. E todos podem nos chamar lá para receber ali o atendimento e ter todas as dúvidas sanadas. Isso aí. Então é isso, galera. Um super beijo para você aí de qualquer lugar do Brasil. E claro, nós estaremos te esperando para conhecer o nosso shopping pessoalmente. Obrigada, tchau, tchau.